Eu quero falar sobre a igreja relevante, mas eu gostaria de começar contando uma história real. Nas aldeias da Coreia do Norte, isso muitos anos atrás, havia um pastor que estava pregando naquela comunidade, levando o evangelho para aquela comunidade. Quando chega naquela comunidade um exército, aqueles exércitos criminosos, que tomava as comunidades, subjugava as pessoas, e esse exército chega para tomar essa comunidade, e eles ficam sabendo que havia um pastor pregando para aquela comunidade, e eles eram extremamente contrários ao evangelho, à pregação do evangelho. E o líder então desse exército mercenário foi até o pastor e diz para o pastor: olha, eu vou chamar você no meio da comunidade, você vai negar, você vai dizer que tudo que você falou para eles é mentira, porque se você não fizer isso, nós vamos matar você. E o pastor disse: eu não posso fazer isso, é a minha fé, eu creio nisso, eu creio nisso que eu estou falando. E eles disseram: se você não for diante da comunidade e dizer que tudo que você falou desse tal de Jesus é mentira, nós vamos matar. Deu um prazo para ele, levou ele para o centro dessa aldeia, mandaram escavar uma grande vala e colocou o pastor, a esposa e os 2 filhos pequenos dentro da vala. Toda a aldeia ali à volta. E o líder então falou com aquele pastor: vou te dar a última oportunidade. Ou você diz para eles que é tudo mentira sua, ou então nós vamos enterrar você e a sua família viva agora. E os que estavam ali como espectadores deste fato, o Atmani narra isso em um dos livros, diz que o pastor deu aquela olhada para aquele líder daquele exército criminoso. Talvez a esposa pensou: ele pode, por amor à família, até desistir. E a esposa, temendo que de repente ele pudesse, por causa do amor aos filhos, tomar alguma decisão, a esposa sacudiu a mão dele e disse assim para aquele líder daquele exército, diz assim: nós não vamos negar, e pode nos enterrar vivos, porque hoje mesmo nós vamos jantar na mesa do nosso Pai. E aquela família foi soterrada, porque não negou o evangelho de Jesus. Por que eu comecei contando essa história tão triste? Porque não dá para falar sobre igreja relevante sem falar do que de fato é a igreja de Jesus. Nós estamos há muito tempo ouvindo o evangelho de que Jesus é o nosso servo, de que Ele nos serve com tudo, e não nós servimos a Ele. A igreja relevante é a igreja que compreende o seu papel. E eu quero falar sobre esse assunto com você hoje. Segundo o dicionário, relevante quer dizer indispensável, que merece destaque, que tem valor, importante, que possui relevo, que se distingue ou se destaca em relação aos demais. Deus nos chama para fazer uma igreja relevante. Deus nos chama para ser uma igreja indispensável na cidade. Nós não podemos ser a igreja que simplesmente está naquele local, mas a igreja que muda aquele local, que transforma aquele local, que transforma aquela cidade. A igreja de Atos, no capítulo 2, versículo 47, diz assim, vai aparecer na tela o texto, diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Olha que lindo, aquela igreja, ela era tão poderosa,
era uma igreja com tanta relevância, era uma igreja disposta, como a história que eu contei, a morrer por causa de Jesus, e aquilo era tão lindo para aquela comunidade, que eles tinham todos ali com a mais alta estima, admiração. Aquele povo que não era da igreja, olhava para aquela igreja e via aquela igreja com simpatia. Que linda esta igreja! E era uma igreja que não tinha prata e não tinha ouro, mas era uma igreja que tinha o poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 5 consta que os apóstolos foram presos, trancados dentro de uma prisão, e o Espírito Santo os tirou de lá, sem que ninguém visse, pegou eles e levou eles lá para o pátio do templo, para eles pregarem o evangelho, sem ninguém ver, sem abrir as trancas do presídio. O presídio continuou trancado, os guardas continuaram nas portas do lado de fora, e eles foram trasladados pelo Espírito da prisão para o pátio do templo para pregar o evangelho. Olha que igreja relevante. Imagina o susto quando chegaram lá para pegar eles e levar para o sinédrio. Não, mas eles não estão aqui, mas ninguém abriu. Quem foi que abriu? Cadê eles? Eles estão lá no pátio do templo pregando. Uma igreja, quando eles oravam, a estrutura da casa tremia. Uma igreja que viu Pedro sair da prisão andando, sem ninguém abrir a porta. As portas se abriram sozinha e o Pedro saiu andando da prisão e foi bater na porta da casa da irmã Maria. Uma igreja que viu um terremoto acontecer para livrar Paulo e Silas da prisão lá em Filipe. Uma igreja que ouviu relatos de um navio afundar, mas nenhuma pessoa morrer, porque o apóstolo Paulo estava lá e ele diz: ninguém vai morrer desse navio, o navio vai afundar, mas daqui ninguém morre. Eu fico imaginando essa igreja hoje aqui em Navegantes, essa igreja com essa relevância, e ninguém vai morrer de Covid nessa cidade, e nada vai acontecer, e não vai. Eu fico imaginando essa igreja relevante hoje, fazendo a diferença, quebrando as barreiras. Essa é a igreja que nós precisamos ser, essa é a igreja. Mas nós precisamos entender sobre essa igreja. Olha o que Jesus diz em Mateus 16:18, sobre essa igreja, só um trechinho do versículo, e nesse trechinho aqui, nós poderíamos falar muito tempo sobre esse assunto. O que Jesus diz? Edificarei a minha igreja. Nós poderíamos falar sobre o edificar, mas eu queria destacar aqui esse ponto, a minha igreja, a igreja de Jesus. Essa igreja relevante que gente é trasladada da prisão para fora, essa igreja que tremia a estrutura quando oravam, essa igreja que via coisas sobrenaturais acontecendo, multidões se rendendo a Jesus. Essa igreja do sobrenatural é a igreja que Jesus diz assim: é a minha igreja, é a minha igreja, é a igreja que é totalmente dele. Então essa igreja não pode ter o meu modo de pensar, essa igreja não pode ter aquilo que eu gosto, igreja adaptada ao meu gosto. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas querem igreja para satisfazer o seu gosto, igreja do jeito que eu gosto da igreja que tenha isso, eu quero a igreja edificada por Jesus, a igreja de Jesus, a igreja que tem o que Jesus estabeleceu. Porque Jesus só vai estar no meio da igreja que Ele estabeleceu. Eu citei esse dado hoje pela manhã, 75%, isso aqui é um estudo feito nas igrejas brasileiras, 75% das pessoas que estão nas igrejas não passaram por uma genuína conversão. Estão na igreja por questões emocionais, porque gosta do relacionamento, é bom demais estar junto com as pessoas, e é gostoso mesmo. Quem não quer ter uma comunidade dessa para a gente abraçar, estar juntos, e fazer churrasco, e passear, e fazer evangelismo, e lá na praça, e andar juntos, e eu preciso de ajuda, ele me ajuda, e ele me apoia, é bom demais isso.
Mas isso é só um adendo, isso é só um acessório. O motivo de nós estarmos aqui é sermos transformados por Jesus e agentes de transformação para as outras pessoas. Curado para curar, salvo para salvar, liberto para libertar. Esse é o motivo, não é satisfazer as nossas questões emocionais. Então a igreja precisa ter tudo que Jesus planejou para ela, para ele poder estar no meio dessa igreja. Se não for assim, vai ser como um triste relato de Jesus em Mateus capítulo 7, dos versículos 21 em diante. Olha o que Jesus fala sobre uma igreja, ele está falando sobre uma igreja. Nem todo aquele que se diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Quem que faz isso? Igreja. Nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, a iniquidade. Pessoas que profetizavam, que curavam, mas Jesus não estava ali. Ele diz, nunca os conheci. Conhecer fala de relacionamento, de intimidade. Não havia intimidade, nós não nos relacionamos. Eu não estava lá. Você fez, mas eu não estava lá. Quando Jesus diz, quando 2 ou 3 estão reunidas no meu nome, eu estou no meio delas. Reunir em nome de Jesus significa representá-lo. Representá-lo. Está representando Jesus. Ele diz, nada vocês vão poder fazer se não for em meu nome. Nós somos representantes do nome. Representamos Ele. Então esta igreja que Jesus edifica, que Jesus está no meio, ela precisa ter algumas características. E a primeira característica desta igreja é o amor. Diga comigo, amor. Essa igreja ela tem que ser conhecida pelo amor. O amor tem que exalar pelos poros dessa igreja. As pessoas têm que entrar no meio dessa comunidade e ser impactada por esse amor. Tem que ter o perfume do amor, o sorriso do amor. Elas têm que ser tomadas por esse amor. Não pode haver apenas uma aceitação, tem que ter amor. Amor daquele que é a doação de vida. Tem pessoas que dizem, eu não consigo perdoar o que aquela pessoa me fez, mas eu não perdoo com a minha capacidade, eu não amo com a minha própria capacidade, eu amo com o amor que Ele derramou, Ele deu dinheiro para eu pagar, eu perdoo com o perdão que Ele me deu, eu amo com o amor que Ele me deu. Então essa igreja que Jesus edifica, que Ele está no meio, que Ele diz, a minha igreja, ela tem características. O amor, ele faz uma revolução, ele muda a história. A segunda característica dessa igreja edificada por Jesus e que Ele está no meio é alegria. Diga comigo, alegria. Essa igreja tem que ter uma alegria contagiante, ela tem que ser uma igreja que contagia pela alegria. Tem um fato que aconteceu, que ele é assustador. Um pastor lá de Hong Kong veio para o Brasil, e ele chegando no Brasil, ele ficou tão estarrecido com o que ele viu, porque ele acompanhava o Brasil pela televisão, e ele gostava de assistir os jogos, né, do futebol brasileiro, porque ele achava muito lindo a ola que acontecia nos estádios. E quando ele chegou no Brasil, ele veio para pregar, mas ele falou para o pastor que foi receber ele, falou, tem como antes de eu pregar, eu ir no estádio assistir um jogo de futebol? É o pastor Ben-Yong. E o pastor, sim, eu te levo. E levou ele no estádio de futebol. Ele não assistiu o jogo, ele assistiu a torcida.
Ele passou o jogo inteiro olhando a torcida vibrar. Uá, uá, e todo mundo, e gritava, e levantava as mãos, e aquela festa. Aí o pastor Beyong foi para a igreja, que ele ia pregar. Quando ele chegou na igreja, estava lá o ministro de louvor. Amém! O pessoal, amém. Aleluia! O pessoal, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, e o pessoal. Pastor Beyong ficou estarrecido. Ele disse: eu não consegui entender o que acontece com a igreja brasileira. Você vê pela televisão o carnaval, o pessoal pula 3 dias. O pessoal pula 3 dias. Você vai num jogo de futebol, a pessoa grita até não ter mais voz. Ela fica, Timão, Timão, Timão. É verdade? E ela grita, Menga, Menga. Ela passa 2 horas no estádio gritando, até perder a voz e pulando. Quando chega na igreja, o ministro de louvor fala, tira o pé do chão. A pessoa... Uma pessoa entrega a vida para Jesus. O pastor faz o apelo, quem gostaria de entregar a vida para Jesus? Sabe o que acontece? A pessoa vem caminhando, entregar a vida para Jesus. Eu acho que aqui chama na frente, não chama? A pessoa vem caminhando, e a igreja fica olhando assim. Olhando. No carnaval pulava 3 dias e gritava até. No jogo de futebol a mesma coisa. Irmãos, eu fico perplexo de ver a diferença do valor. O que você acha que é mais importante para você? O que você acha que de fato tem mais valor? O Brasil ganhar a Copa do Mundo ou uma pessoa entregar a vida para Jesus? Para você, o que é? O Brasil ganhar a Copa do Mundo ou uma pessoa sair das trevas e vir para a maravilhosa luz? Ela entrega a vida para Jesus. Vamos lá, o que é mais importante? Tem certeza disso? Como você reage quando alguém entrega a vida para Jesus aqui? É assim? É desse jeito? É? Caleb, faz favor aqui, Caleb. Fica no meio do corredor ali. Você vai entregar a vida para Jesus agora. Vai lá. Fica lá. Vai lá. Vamos lá. Quem gostaria de entregar a vida para Jesus agora? Tem uma pessoa ali. Olha. Olha que lindo. Jesus! Essa festa desse tamanho, pastor Francisco, acontece todo culto, que eu entrego a vida para Jesus. Que lindo, que contagiante. Ô queridos, a gente é crente aqui, né? Eu vou falar a verdade, pastor Jairo. Não é assim toda vez. Não é assim. Eu sei porque, assim, geralmente quinta-feira quem ministra sou eu, e tem conversões, às vezes uma pessoa. E eu me lembro que a última vez que teve culto aqui, eu estou mentindo, irmãos? Teve que pedir 10 vezes para a igreja festejar. Eu falei para a pessoa, eu pedi perdão, querido, nem sempre é assim. Eu desistiria, porque para ser crente assim eu não ia querer. Precisamos melhorar nisso. Vocês concordam ou não? Quem dera fosse assim sempre. Agora vamos lá. Agora você vai fazer outro papel. Fica aqui agora, fica aqui agora. Nós estamos na final da Copa do Mundo. Brasil e Argentina. Último minuto de jogo, pênalti para o Brasil. Caleb é o nome dele.
E o Caleb pega a bola, coloca na marca do pênalti. É agora. O juiz vai apitar. Gol! Brincadeira à parte, eu estava brincando com você. Mas sabe o que eu penso? A igreja precisa expressar a alegria que faz parte da nossa cultura brasileira. A pessoa, ela está lá no mundo, nas festas mundanas, com vibração, com alegria, com tuti, né? E festejando, e nos jogos de futebol, aquela alegria. E às vezes quando chega na igreja, a igreja não tem uma alegria contagiante, a alegria tem que estar aqui. A alegria está entre nós, porque a alegria que nós temos é verdadeira, é genuína. Pensa numa pessoa muito alegre, era Jesus. Você já viu criança querer ir para o colo de uma pessoa carrancuda? Criança não vai para o colo de ninguém assim. Criança vai para o colo de pessoa sorridente, com aquele sorriso, aquelas pessoas assim com um semblante alegre, né? As crianças correm para querer ir para o colo dela. Os discípulos, eu já acredito que eles eram meio carrancudos assim. As crianças vinham para querer ir para o colo de Jesus, e não pode, vai acomodar o mestre. E Jesus disse, não, deixa eles vir. Deixa vir, deles é o reino, deixa os pequenininhos vir. Jesus era tão cheio de alegria aqui na terra, tão cheio, que ele disse assim, ó, eu quero dar da minha alegria para você. Se você crê em mim, do seu interior fluirá rios de água viva, que vai gerar uma alegria. Você é igreja, você é o transmissor da alegria. Glória a Deus, não é o teu caso aqui nesta igreja, mas muitos lugares é um ambiente, parece até de velório. Eu e os nossos líderes, nós fomos visitar uma igreja muito famosa em São Paulo, e nós chegamos todos empolgados, porque a estrutura física era muito linda, e nós chegamos empolgados, olhando, olha que legal, olha que bonito, e entramos empolgados ali, veio uns obreiros e disse, não pode fazer barulho, é a casa de Deus, é a casa de Deus, não pode fazer barulho. Eu fiquei pensando, que Deus é esse que eles servem? Não pode fazer barulho porque é a casa de Deus, então tem que todo mundo falar baixinho, porque é a casa de Deus aqui. Jesus não vai buscar uma velhinha de muleta, segurando um andajar para encontrar. Jesus vem buscar uma igreja jovem. Jesus vem buscar uma igreja alegre. Veja os jovens como são alegres, cheios de vida, vibrantes. É essa igreja que Jesus vem buscar. Eu olho para essa igreja de Atos e eu vejo uma igreja cheia da alegria. A Bíblia fala dessa igreja, era cheia de alegria, era festa o tempo todo. Todos os dias eles se reuniam para comer pão junto. Todo dia eles reuniam, todo dia tinha uma comunhão, uma festa, uma alegria. Ah, mataram o Tiago, mataram. Oh Deus, mataram o Tiago. Mas nós temos a alegria do Espírito e nós vamos continuar na alegria do Espírito. Aleluia. A terceira característica dessa igreja, essa igreja edificada por Jesus, prática da palavra. Diga comigo, prática da palavra. A Bíblia diz que a igreja de Atos perseverava na doutrina dos apóstolos, uma igreja que praticava a palavra de Deus, prática da palavra. Então, se não tem aquilo que Ele estabeleceu, não posso declarar que é a igreja de Jesus. Por exemplo, ele declarou isso daqui, ó, Mateus 28, 18 a 20, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E você não vai fazer isso sozinho não, eu estarei convosco
todos os dias, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O Marcos diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. O Mateus diz, ide e fazei discípulos. Você precisa primeiro pregar, para depois você fazer discípulo de Jesus. Eu acredito que Jesus falou as duas coisas, um narrou uma, o outro narrou a outra. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você pode não ter chamado para ser um pastor com P maiúsculo de uma igreja. Você pode até não ser chamado para ser líder de um ministério ou de um grupo na igreja. Mas você foi chamado para ser um fazedor de discípulos. Não sou eu que estou dizendo. Se a igreja é de Jesus, ele disse, eu edificarei a minha igreja. Não é a igreja do Jairo, não é a igreja do Francisco, não é a igreja do Luiz, não é a igreja do João, é a igreja de Jesus. Ele disse, a minha. E a minha igreja, ela vai ter amor saindo pelos poros. A minha igreja vai ter alegria vibrante. A minha igreja, as pessoas vão praticar a palavra. E na prática da palavra ele diz, faz discípulo de todas as nações. Não são alguns gatos pingados, faz discípulo de todas as nações. Quanta gente nessa cidade. Eu vou estar com você, você não vai fazer isso sozinho. Eu estou junto. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção na Bíblia? É que a Bíblia fala muito sobre dois tipos de igreja. Você já prestou atenção que a Bíblia fala muito sobre duas igrejas? Então eu acredito piamente que existe duas igrejas. Existe a igreja de Caim e a igreja de Abel. Existe a igreja de Caim, que quer matar as pessoas, que odeia. Eu tenho ódio daquela pessoa. Ele prospera e eu não. Acabou de chegar na igreja, o pastor já está dando cargo para ele. Mas tem a igreja do Abel. A igreja do Abel é aquela igreja que é chamada de justo. É aquela igreja que não dá o que quer dar para Deus, dá o que Deus quer receber. A igreja que quer agradar. Existe a igreja de Esaú. A igreja de Esaú é aquela igreja que vende a bênção por qualquer coisa. Ela vende a bênção por um prato de lentilha. Ela troca o culto da virada para os fogos de balneário. Não estou falando da vida de ninguém aqui não, tá, irmãos? Eu não sei de nada. Ela vende a comunhão. Ela vende o relacionamento. É uma igreja baseada no estômago. É uma igreja que tem a ver com o ventre, com o gosto. Mas tem a igreja do Jacó, que abraça com o anjo e diz, eu não te largo enquanto não me abençoares. Eu quero o meu nome trocado, eu não aceito a velha vida, eu quero ser transformado, e eu não abro mão da transformação na minha vida. Existe a igreja de Saul, que se envaidece com os resultados, e começa agora a fazer as coisas por conta própria. Quando eu oro, se eu orar o negócio pega mesmo, porque eu sou cheio do fogo. Abaixo de Deus só tem eu. Mas tem a igreja de Davi, segundo o coração de Deus. Existe a igreja das virgens loucas. A igreja das virgens loucas. Nunca se entrega totalmente. Busca Deus pela metade. É o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Busca, mas não mergulha. Mas existe a igreja das virgens prudentes. Eu falei primeiro da prudente? Da louca? Mas existe a igreja das virgens prudentes, que mergulha
Eu não quero só azeite na lamparina, eu quero reservatório. Eu quero reservatório, eu quero abundância de azeite. Eu quero abundância. Existe a igreja do filho pródigo, pisa na bola até, mas volta atrás, se arrepende e mergulha, corre atrás do pai, diz: na casa do meu pai tem comida, e eu quero essa comida, eu quero o banquete do pai. Mas existe a igreja do irmão mais velho, que não recebe a graça e fica chateado quando o outro recebe. Existe a igreja daquele que recebeu 5 talentos. Ele pega os dons e as capacidades dele e diz assim: eu quero servir ao propósito, eu quero multiplicar o que Deus me deu. Mas existe a igreja daquele que recebeu 1 talento. Só cumpre, enterra, deixa aí. Quando ele voltar, eu posso devolver para ele aquilo que ele me deu. Igreja dos acomodados, que não querem produzir nada para Deus. Mas existe a igreja de Tessalônica, e existe a igreja de Corinto. Olha o que o Espírito Santo fala sobre a igreja de Tessalônica através do apóstolo Paulo. Todas essas igrejas que eu citei para você, filho pródigo e o irmão mais velho tinham o mesmo pai. Esaú e Jacó, o mesmo pai. Abel e Caim, o mesmo pai. Essa igreja aqui agora que eu vou te mostrar, a igreja de Tessalônica, quem é o líder dela? O apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo fala da igreja de Tessalônica: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isto, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Você imagina uma igreja em que o líder dela disse assim: ó, não tem nada mais para falar, vocês são exemplos, vocês ganharam toda a região para Jesus, vocês têm sido modelo de igreja, gente, vocês têm sido modelo, referência para as igrejas, na Macedônia e na Acaia, todo mundo sabe que vocês são o modelo de igreja. Eu não tenho nem nada mais para falar com vocês sobre isso, porque vocês já são referência, vocês são modelo. Mas o mesmo líder, ele liderava uma outra igreja em Corinto. Olha o que ele fala dessa igreja em Corinto. 1 Coríntios 1:10, irmãos, suplico-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros, e ponha fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamentos e propósito. Para com essa briga. Olha o que ele fala aqui no capítulo 3, seguindo a carta, 1 Coríntios 3, 1-4, irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencesse a esse mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana, têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Que bagunça!
uma igreja carnal, com divisão, com briga, com rixa. No capítulo 5, Paulo diz assim, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Imagina o pastor dizendo para a igreja, tem imoralidade entre vocês que nem o ímpio lá está praticando o que vocês estão praticando. De tão imoral que vocês são. Meu Deus, que diferença da outra igreja. E ele continua, no capítulo 6, ele diz assim, se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos? Estão pegando as causas e levando para os ímpios, vocês não sabem que nós vamos julgar o mundo? No capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim para eles, entretanto nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Se você continuar a história, você vai descobrir que a Santa Ceia, cada um levava a sua própria Santa Ceia. E aqueles que tinham mais recurso financeiro, levava um bom lanche, uma boa comida, mas levava também bastante vinho, e ele saía da Santa Ceia igual o João Canabrava, embriagavam, até a próxima Santa Ceia, viu, irmão? Que igreja, que bagunça, vocês reúnem para o pior. As reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Misericórdia. E se nós continuássemos aqui, a gente ainda ia ver várias coisas. No capítulo 14, eu não vou citar, não está ali na tela, mas no capítulo 14, o apóstolo Paulo diz, o culto de vocês é uma bagunça geral. É uma desordem, é uma casa desarrumada. É uma igreja totalmente desarrumada. E dizem que a igreja é a cara do pastor. Mas aqui era o mesmo. Era o mesmo pastor. O mesmo pai de Esaú era o mesmo pai de Jacó. O mesmo pai da parábola do filho pródigo era o mesmo pai do irmão mais velho. Então, na realidade, existe duas igrejas, e não estamos falando de duas denominações, dois locais de culto, eu estou falando de dois grupos de pessoas. Pegando a parábola das 10 virgens, as 10 estavam esperando o noivo, só que 5 estavam prontas, e 5 não. 5 delas não estavam prontas. Uma igreja é definida pelas pessoas que nela congregam. São essas pessoas que determinam a relevância dessa igreja. Se uma pessoa do Mevan Navegantes cometer um crime lá fora, toda a igreja vai ser envolvida nisso, vai sair no noticiário, não é isso? Alguém do Mevan praticou um crime. Mas se alguém dessa igreja se levantar e começar a ajudar pessoas, né, e ganhar pessoas, e mobilizá-la, e fazer algo muito grande, a matéria vai vir e dizer, a Mevan Navegantes está fazendo uma obra linda. Você está vendo como são as pessoas que definem? As pessoas que definem a relevância dessa igreja. Quem nós somos e quem nós seremos depende daquilo que nós estamos fazendo, de qual igreja nós estamos pertencendo. A verdade é que toda igreja é a somatória, é o resultado, é o reflexo das pessoas que a compõem. Então, se nós queremos, nesse ano de 2022, ser a igreja relevante dessa cidade, nós precisamos ser relevantes como pessoas.
o nosso papel, a nossa atitude. Então nós precisamos tomar uma decisão, quem nós queremos ser nesta igreja que Jesus está edificando. Quem eu quero ser? Há uma escolha. Se nós pegarmos uma igreja que está cheia de pessoas avivadas, uma igreja avivada. Pessoas frias, uma igreja fria. Pessoas curadas, uma igreja saudável. Pessoas feridas, uma igreja doente. Pessoas intrépidas, igreja. Está aparecendo ali? Ah, tá, é porque está atrasado ali. Pessoas intrépidas, igreja ousada. Pessoas medrosas, igreja tímida. Pessoas sérias, igreja respeitada. Pessoas não confiáveis, igreja não admirada. Pessoas generosas, igreja próspera. Pessoas mesquinhas, igreja pobre. Pessoas alegres, igreja contagiante. Pessoas servindo, igreja crescente. Pessoas sem tempo, igreja sem resultados. Pessoas amorosas, igreja cativante. Pessoas comprometidas, igreja sólida. Igreja sólida. A escolha é nossa. Nós podemos escolher o nosso papel. A verdade é que Ele nos escolheu, mas nós escolhemos que igreja nós queremos ser. Que igreja nós queremos ser? É uma escolha que nós fazemos. O ano está começando agora, novinho. Como o pastor Charles explicou, é como a lua, está começando. Você pode decidir agora em seu coração quem você quer ser como igreja nesse ano. Há uma escolha. Você escolhe. Você decide. Você pode ser a igreja de Tessalônica, que prega para todo lado, que ganha gente para todo lado. A igreja modelo, referência, que a liderança não tem nem nada para acrescentar, porque você já é modelo para todo mundo. Ou você pode ser a igreja carnal, que divide, que briga, que semeia fofoca, que fica fazendo contenda, como a de Corinto. A escolha que nós devemos fazer. Aconteceu com o povo de Israel no Egito, no deserto. Os israelitas no deserto se tornaram medrosos, covardes, incrédulos, rebeldes, murmuradores, carnais, e por causa disso nunca experimentaram a promessa e a relevância que Deus tinha para eles. Morreram no deserto, e Deus disse: esse povo não vai entrar na terra prometida, não vai conquistar o que eu tenho para eles. Aquela geração teve que morrer. E Deus teve que levantar, Deus teve que esperar uma nova geração, com outra mentalidade, com outra atitude, com outro coração, para poder cumprir o propósito dele. Porque aquela geração, com a mentalidade de escravo, com o coração de escravo, não entendeu o que Deus tinha para dar para eles. Não compreendeu a relevância daquilo que era para eles realizarem. Mevan Navegantes. Deus está hoje falando, há um ano inteiro pela frente. Há uma decisão a tomar. E essa decisão não é do seu pastor, essa decisão é sua, pessoal. A relevância de uma igreja está no papel de cada um, no papel de cada membro. E isso vai determinar a relevância dessa cidade. A Bíblia garante que um grande avivamento está para acontecer.
Mas nós escolhemos ser ou não ser a geração do avivamento. Eu não quero que Deus espere essa nossa geração morrer para vir uma outra geração. Uma geração de Abel. Uma geração de Sete. Uma geração de justos. Uma geração que acredita na palavra, que acredita na promessa. E que, se preciso morrer pela causa do Evangelho, morre. Mas não abre mão da relevância que foi chamada para ser. Eu não quero que essa geração morra sem experimentar a relevância que Deus nos chamou para ser nessa cidade. E eu gostaria de fazer um apelo para você. Você está participando das primícias, a primícia do ano. Então é o momento de você tomar as decisões que vão afetar cada um dos dias desse ano. Então eu quero chamar você para essa decisão. Que igreja você quer pertencer? Você pode escolher. Você não precisa mudar de denominação para fazer essa escolha. Porque a escolha só depende de você. Que igreja você quer pertencer? Qual igreja você quer pertencer? Eu tenho conversado bastante com o pastor Francisco, com outros líderes desta igreja, e eles têm sonhado tanto em ver essa cidade ser transformada, essa cidade ser tocada. Eu acredito que nós podemos ser aquela igreja que acontece coisas extraordinárias, como na igreja de Atos. Eu quero voltar a ver terremotos quebrando prisões. Eu quero voltar a ver presídios abertos. Sobrenatural. A casa tremendo pela glória e a presença de Deus. Uma igreja relevante no seu papel. Uma igreja que faz o mundo olhar e admirar. E dizer: eu quero pertencer àquela igreja. Eu quero ser da sua igreja. Que igreja você é? Me leva com você. Eu quero pertencer à igreja que você pertence. Me leva com você. Há uma relevância que você pode exercer nessa cidade. Há uma relevância que você pode fazer acontecer aqui. Se você deseja ser, isso aqui é figurado, nós pegamos os textos bíblicos, mas estamos figurando. Se você quer ser da igreja de Tessalônica, coloque em pé. Se você deseja ser da igreja de Tessalônica, a igreja que ganha a região para Jesus, a igreja que leva o evangelho para todos os lados,